Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Leishcast, mais um episódio do nosso Leishcast. Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose. Hoje, trazendo aqui o Dr. Rodrigo Gurgel, que é um renomado biólogo com doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Ele é professor da UNB, da Universidade de Brasília, e pesquisador do CNPq. Né? Tem uma expertise em parasitologia e entomologia médica. Ele é coordenador do Laboratório de Parasitologia Médica e Biologia de Vetores na Faculdade de Medicina da UNB. E tem projetos na área de identificação e ecologia de vetores e de doenças tropicais, principalmente doença de Chagas, leishmaniose, malária, dengue e febre maculosa. Atua também como editor associado dos periódicos Parasites, Vectors, Neotropical Entomology e é membro, atualmente, da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo, ao Leishcast. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Então, vou iniciar com algumas perguntas. Eu vejo, assim, eu tenho acompanhado o teu trabalho pelas redes sociais e sou um grande admirador aí do teu trabalho, dos teus trabalhos. Eu vejo que vocês conseguem trazer para a sociedade, através da universidade, temas bastante relevantes em relação às doenças relacionadas à medicina tropical, e especialmente aquilo que a gente veio falar hoje, que é a leishmaniose, ou sobre tripanossoma, enfim, né, que é o nosso foco aqui hoje. E como a gente trata normalmente de leishmaniose veterinária aqui, hoje a gente vai trazer uma palhinha a respeito de leishmaniose humana, que é o que tu acaba fazendo aí em relação especialmente a leishmaniose cutânea. E eu já queria adiantar a primeira pergunta aqui, a respeito desse feito que vocês realizaram aí, sobre inteligência artificial relacionada ao diagnóstico da leishmaniose cutânea. Como que funciona essa ferramenta e como que surgiu essa ideia e como que tem funcionado hoje na prática? Legal. Realmente esse assunto chamou bastante atenção. Eu tive agora há pouco no Leish Sul para apresentar o trabalho, né, o trabalho que a gente fez junto com o estudante de mestrado da Universidade de Brasília, o José Fabrício. E a ideia é realmente a gente desenvolver um banco de imagens de lesões de leishmaniose cutânea e também de outras infecções, porque a gente sabe que nas lesões pode ter bactéria, pode ter fungo, e algumas lesões nem são infecciosas. Então, tem um polimorfismo dessas lesões que dificulta bastante o diagnóstico da leishmaniose. Então, a gente pensou assim, por que não desenvolver um banco de imagens? E nessa era da inteligência artificial, onde outros estudos já mostravam que era possível diferenciar, por exemplo, o tipo de cânceres e diagnosticar câncer, e a gente pensou, por que não fazer isso com leishmaniose? Então, a gente formou um banco de dados com fotos inicialmente da Universidade de Brasília, e aí a gente pegou e colocou isso para um algoritmo de inteligência artificial que aprendeu a diferenciar essas lesões de leishmaniose daquelas que não eram de leishmaniose. Então, o trabalho em si foi um trabalho de fotografia dessas lesões ao longo de vários anos, né? 7 anos, 8 anos, lá no Hospital Universitário de Brasília, lá no ambulatório de dermatologia. A gente tinha o diagnóstico de cada paciente e depois a gente sabia exatamente se era ou não era uma lesão de leishmaniose. E aí, depois disso, a gente treinou com um algoritmo chamado AlexNet, que é um algoritmo de IA, Deep Learning, e a gente teve essa surpresa aí que tivemos uma acurácia de 95% em média. E esse trabalho, então, mostra que esse algoritmo teve um desempenho muito bom, excelente, né, para poder identificar essas lesões, e isso seria um caminho para o desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial que
poderia estar no celular, né, num algoritmo de celular, onde uma pessoa poderia estar fotografando aquela lesão, ou o médico fotografando aquela lesão, para facilitar o diagnóstico. Não é para dar o diagnóstico, porque o diagnóstico tem que ser dado pelo médico, usando toda a expertise dele e as ferramentas de diagnóstico que ele tem. Então, a gente não está querendo desenvolver algo para substituir o diagnóstico médico da leishmaniose, mas sim para apoiar esse diagnóstico. Muito interessante. E, claro, a gente sabe que a leishmaniose cutânea em humanos, ela tem um polimorfismo desafiador, vamos dizer assim, né? Que praticamente limita, né? Que ela imita outras doenças de pele, então tem muitas características comuns a outras doenças, né? Como é que foi esse desafio de montar o AlexNet através do Deep Learning até chegar a esse processo finalizado, né? E em se tratando de inteligência artificial, como que vocês realizam essa questão da atualização? Porque a gente sabe que as coisas, a inteligência artificial, ela tem um aprendizado constante, né? E como que funciona essa atualização desse sistema com vocês aí? Essa é uma ótima pergunta, porque o nosso banco de dados, ele é restrito ao que foi, aos pacientes que foram para o HUB. Então, para a gente chegar lá, nosso sonho de ter esse aplicativo de celular que identifique as lesões, ainda tem um longo caminho a se seguir. Primeiro, a gente precisa melhorar o nosso banco de dados para incluir mais lesões de algumas doenças que também confundem, que o nosso banco ainda está fraco, por exemplo, a esporotricose. Então, a gente está fazendo colaborações agora com alguns centros para a gente conseguir mais imagens de esporotricose. E a mesma coisa com hanseníase, e a gente tem uma série de outros agravos que o nosso N não é elevado ainda. Para isso, a gente precisa, então, melhorar o banco com outras instituições. Nesse momento, a gente está organizando um projeto para enviar para o CEP para a inclusão de 14 instituições do Brasil, para justamente buscar esses bancos de dados para aumentar o nosso banco e, dessa forma, como você mesmo disse, testar com outros algoritmos. Ou seja, o AlexNet funcionou para essa tarefa, mas pode ser que para uma tarefa mais complexa, quando colocar, por exemplo, esporotricose e outras lesões mais parecidas, talvez ele não seja tão bom. Então, a gente precisa já ter outros algoritmos, que já tem centenas de algoritmos publicados, né, de selecionar aquele que é melhor para realizar a nossa função. Depois disso, que a gente está com um banco forte, com o algoritmo ideal para realizar essa função, aí vem a parte de ter a interface do aplicativo. A gente até pensou em fazer isso, mas a OMS ela já fez um aplicativo desse, de doenças de pele negligenciadas. A gente já entrou em contato com eles, a gente está colaborando, fornecendo algumas imagens. Eu imagino que esse é um caminho muito promissor. E, além disso, o Albert Einstein também já está desenvolvendo um aplicativo, só que eles estão buscando, a partir de agora, do zero, para pegar fotos mais padronizadas em diferentes centros, e a gente também está colaborando com eles. Então, o futuro é esse, né? Trabalhar mais, fazer mais interações, fazer mais colaborações, e eu não sei, se me perguntar, vai sair quando esse aplicativo? Talvez o da OMS saia mais rápido, porque já vai ser baseado no banco de dados já existente. O do Albert Einstein talvez vai demorar um pouco mais, porque está buscando ainda construir o banco de dados. Mas o fato é que, via OMS ou via Albert Einstein, a gente deve ter um aplicativo com essa função em breve. E quem sabe um dia isso chegue na veterinária. Vamos lá, é um sonho nosso aí. Fazer todo o caminho para a veterinária, já pensou? Poxa, seria muito interessante, né? Especialmente falando de leishmania cutânea, né? Que a gente tem uma casuística ainda pouco, né, difundida aí, né, no meio, em todo o Brasil, né? A gente tem a leishmaniose visceral causando lesão cutânea, então tem uma confusão grande porque os tratamentos são diferentes, então isso ainda sonho um dia chegar a nos ajudar. Tem esporotricose, tem cão, tem gato, tem. É verdade. Bastante. A vantagem ou desvantagem, sei lá, é que a esporotricose ainda é o foco no gato e a leishmaniose cutânea ou a leishmaniose visceral com sintomas cutâneos é o foco em cães, né? Mas tem em ambas as espécies, as duas, né? Então acaba se confundindo.
Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos lá. Muito interessante. Tomara que isso um dia chegue para nós aqui, é o nosso sonho. E a gente vê que as coisas vêm avançando, né? Tem novas moléculas sendo estudadas aí, a Fiocruz tem trazido coisas novas. Infelizmente, a veterinária é o final ali da rota, né? Depois que. Olha, eu vou dizer para você que eu acho que o mais final de rota é a entomologia médica, com que eu trabalho. Olha. Não, nós estamos além, nós estamos depois disso ainda um pouquinho. Mas vamos adiante, não vamos reclamar, vamos ver que. Vamos torcer que esses avanços sigam, né, sigam para frente. E vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu vi que o teu trabalho também mostra ali em relação a reservatórios silvestres. Conta para nós como é que foi desenvolvido esse trabalho aí na UNB sobre os ciclos em zoóticos e reservatórios silvestres. Qual que é o real papel desses animais silvestres na transmissão da leishmaniose cutânea? Hein? Beleza. Bom, esse assunto sempre me interessou, porque desde a minha iniciação científica, eu fazia um estágio aí com um mastozoólogo, e ele saía por aí capturando roedores, marsupiais, e aí eu comecei a me interessar pelos parasitos que estavam nesses roedores marsupiais. E aí eu fiz a minha iniciação científica com essa pergunta: qual que era o papel desses pequenos mamíferos nas matas de galeria do DF como reservatórios de Trypanosoma cruzi. Na época, o meu interesse era Trypanosoma cruzi. Depois eu aproveitei os dados de várias matas de galeria e descrevi como é que era a transmissão zoótica entre os animais silvestres do Trypanosoma cruzi no DF. E aí, logo depois que eu entrei na Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de orientar uma veterinária na medicina tropical, e ela tinha muito interesse em leishmania, e ela falou que queria trabalhar com silvestres. Eu falei, então pronto, ela tem experiência com transmissão zoótica, e já trabalhei com cruzi, então já tenho as técnicas de captura, vou te ensinar. E aí ela falou, não, mas eu sei manipular os bichos, então vamos juntar e vamos fazer o trabalho. E a gente fez o trabalho, um trabalho muito legal de doutorado, para avaliar o papel de pequenos mamíferos, né, como reservatórios de leishmania nas matas de galeria do DF. E aí a gente capturou quase 180 pequenos mamíferos, roedores, marsupiais, de várias espécies, e nas matas, e a gente viu que 20% deles estavam infectados por leishmania. E a gente identificou leishmania amazonensis, leishmania brasiliensis, e foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade também de avaliar os cães que estavam ao redor dessas matas, para a gente entender como é que era a dinâmica de transmissão. E quando a gente foi nos cães ao redor das matas, a gente só encontrou leishmania infanto. Ou seja, tinha um ciclo muito bem estabelecido de parasitos que estão associados à leishmaniose tegumentar na mata de galeria, mas a gente não achou o parasito que está mais relacionado a infanto nas matas, né? Mostrando que havia ali um ciclo enzooótico e que era meio que independente do ciclo zoonótico que estava acontecendo ao redor das casas. Então, foi um estudo que a gente realmente expandiu aí o conhecimento a respeito dos reservatórios no Distrito Federal. E assim, a gente aprendeu muita coisa com esse trabalho, porque a gente sabe que alguns dos reservatórios, eles realmente são muito bons para isso, e outros não. Ou seja, o flebotomino tem que picar e tem que se infectar. Então, não adianta nada ser um hospedeiro se ele não infecta um flebotomino. Então, a gente foi por esse lado aí na discussão do trabalho. Em relação a esse trabalho, Rodrigo, dá para se dizer que o cão não é um bom reservatório de leishmania amazonensis e brasileirense, ou não tem a ver isso? Por não ter sido tão bem identificado? A gente mostrou que nos cães ao redor das matas, onde tinha leishmania amazonense, leishmania brasiliensis, a gente não encontrou esses parasitas, mas a gente encontrou leishmania infanto. Aí tem uma série de hipóteses que a gente pode levantar, além dessa que você acabou de colocar. Por exemplo, pode ser que os flebotomínios, principais vetores que transmitem leishmania amazonensis e brasiliensis, não estavam chegando nas casas. Pode ser que só tinha Lutzomia longipalpis nas casas, que é o principal vetor de leishmania infanto. Então, assim, não dá para a gente afirmar isso com os dados que a gente tem. Seriam só hipóteses, né, a princípio, não nessa história
do ser ou não ser o reservatório, né? E maravilha. E em relação aos morcegos, eu vi que vocês também fizeram alguma coisa relacionada a isso aí, né? Para mim é novidade, confesso que para mim é novidade, assim, eu fiquei surpreso quando eu vi o trabalho ali. Qual que seria o papel do morcego? E que tipo de morcego que tu tá falando ali exatamente? É morcego hematófago, frugívoro? Quais são as espécies de morcego que vocês fizeram essa tomada aí? Tá. Bom, então, vamos lá. Quando a gente pensa em leishmania, igual você falou, geralmente a gente pensa no cão, em canídeos, aí você acaba pensando em gambá, né, marsupiais, aí se você vai para a parte da mata, e aí você vê os roedores infectados, tem muitos estudos de primatas, né, tatus. Agora, morcego é algo que a gente inicialmente não pensa. E quando a gente faz o estudo dos reservatórios, a gente está interessado em saber qual é a taxa de infecção, quais são as principais espécies hospedeiras, e a gente pensa, bom, como a gente sabe do gambá, o gambá tem alta taxa de infecção, as raposas também, agora vai para o morcego. E aí por isso que a gente foi trabalhar com o morcego, porque a gente já tinha visto um outro estudo que mostrava o morcego como um hospedeiro de leishmania. E a gente foi, né, aceitou o desafio, um estudante nosso também, da UNB, que foi para o campo junto conosco, e a gente capturou os morcegos e examinou o sangue dos bichos e avaliou, e a gente viu, de fato, que eram 14 espécies de morcegos, e que estavam ali com evidência de trypanosomatídeos, e a espécie que a gente mais encontrou foi Carolia perspicillata, né? E esses morcegos desse gênero Carolia, então, eles são hospedeiros de trypanosomatídeos, de leishmania. A gente achou um leishmania-like, porque a gente não conseguiu realmente determinar a espécie de leishmania. Mas o que chamou atenção foi a frequência. Imagina, 76% dos morcegos, quase 150 morcegos avaliados, de 14 espécies, 76% estavam infectados, né? Tinham realmente evidências ali de infecção. E isso chama atenção, porque eu, quando vejo um morcego, hoje em Brasília, eu já falo, leishmania, leishmania. Agora, a gente precisa também entender que não compreendemos o quanto esses morcegos eles são capazes de transmitir a leishmania para os flebotomíneos. Isso tem que ser ainda explorado antes de dizer que eles estão espalhando leishmania para todo canto, porque eles voam, então eles podem levar para todo lugar, né? Claro. E essa leishmania que vocês encontraram, vocês identificaram o tipo de leishmania? Não, a gente não conseguiu identificar se era infanto, amazonense ou brasiliense, não foi possível pelo sequenciamento. A gente só conseguiu identificar o tripanossoma. A gente identificou tripanossoma cruzi, tripanossoma rangeli e tripanossoma dionise. Agora, leishmania, a gente não conseguiu identificar as espécies. Em relação a esses estudos, eu vejo que tu, né, tem muita coisa. São estudos que revelam algumas novidades, né, como os animais silvestres, como os morcegos. Em relação a essas pesquisas que tu aí como biólogo, como universidade, acabam encabeçando, que trazem cada vez mais, trazem cada vez mais dúvidas na cabeça da gente, mas isso é bom porque acaba que força as pessoas a estudarem, a pesquisarem mais. Qual que seria a maior dificuldade que tu enxerga assim, num futuro próximo, né, para a gente provar essas teorias, né? Olha, o morcego é ou não é um reservatório importante, um gambá, um animal silvestre, um pequeno mamífero, qual que é a importância dele naquela cadeia de transmissão, né, para a leishmaniose humana ou para a leishmaniose canina, enfim. Qual que é o maior desafio em termos de pesquisa para ti, como um pesquisador de campo, em relação a isso? Legal. A gente, como biólogo, a gente fica querendo responder as nossas perguntas e as hipóteses sobre quais são os principais vetores, quais são os principais reservatórios. Então, quando a gente começou aqui no DF, a gente não sabia, por exemplo, qual que era a lista de espécies de flebotomíneos do DF.
Então, a gente começou a pesquisar em vários anos, vários trabalhos, capturando esses bichos e identificando. E agora a gente tem que saber, é um próximo passo, né? Qual dessas 35 espécies que oferecem maior possibilidade de transmissão, tanto de leishmania infanto, quanto leishmania brasiliense ou amazonense no DF. Então, a gente tem associações de determinados vetores com os parasitas. Então, envolve agora a gente ter um olhar mais do que está acontecendo no peridomicílio, de capturar esses vetores, de identificar as fontes alimentares, verificar se eles estão infectados e pegar todos esses dados, somar com os dados dos cães, para poder ver também essas taxas de infecção nos cães, para poder a gente ir mais a fundo nessa avaliação de risco. Eu acho que isso é algo que é necessário, porque, vamos supor, o Ministério da Saúde, ele faz todo o trabalho do mapeamento de risco, e o cerne disso são os dados da leishmaniose humana. Ou seja, tem determinados municípios que são de alto risco, outros de médio, outros de baixo, baseado nos casos humanos que aconteceram lá e baseado na incidência da leishmaniose naqueles locais. Mas nos de baixo risco, a gente fica assim, bom, então não vamos fazer muita coisa que é de baixo risco, mas pode ser que aquele de baixo risco tenha outros indicadores que vêm da medicina veterinária, que vêm da entomologia médica, que vêm de processos ambientais que possam indicar que ele vai dar problema no futuro. Então, acho que isso é algo que tem que avançar, porque os indicadores hoje são muito baseados nos casos humanos. Então, a gente precisa ter, para uma doença como essa, que é uma zoonose, ter indicadores que vão avançar no nível de saber o que vai acontecer daqui para frente. Se a gente tiver esse tipo de abordagem que vem da Uma Só Saúde, a gente vai avançar bastante. E para isso precisa veterinário, junto com biólogo, junto com médico e junto com o pessoal que trabalha no ambiente, no mapeamento de risco, para avançar. Eu acho esse ponto que tu tocou, talvez o ponto chave aí para a doença estar tão negligenciada aí, tanto a leishmaniose cutânea quanto a visceral. Porque eu acho que a medicina veterinária e a medicina humana, elas não se conversam. Literalmente, elas não se conversam. As coisas são desconectadas. O grupo brasileiro, que é o que a gente segue aqui, que dá as diretrizes de tratamento para nós veterinários, a gente não... Talvez eu que não saiba, mas a gente não vê interação médica com esse grupo, com o grupo que trabalha com veterinário. E não existe isso, como tu falou, é uma só saúde, né? É o meio ambiente relacionado com a saúde humana, com a saúde animal. Sabendo que, especialmente na infanto, a gente tem o cão como principal reservatório. Não tem como não pensar no cão como o cerne, como meio de tudo isso aí, né? E daqui a pouco a parte ambiental, com os flebotomínios e tudo isso respingando na medicina humana. Então, eu acho que ainda falta essa ligação, né? E eu achei muito interessante poder te convidar para estar aqui comigo, aqui para falar um pouquinho da leishmaniose humana, porque realmente, para mim, que hoje é a minha realidade, é o que eu faço, eu sou infectologista veterinário, trabalho com tratamento em cães. Eu sou questionado pelas pessoas em relação à leishmaniose humana e eu muitas vezes fico sem resposta, porque eu não consigo... Hoje eu estou recebendo literalmente uma aula tua aí, né, de conhecimento, e daqui a pouco, que bom que a gente possa estreitar mais essas relações para que a gente possa trazer mais isso, porque não tem essa do cão, do humano, não é uma coisa só, né? Se a gente não lidar isso como uma só saúde mesmo, fica bem complicado. E eu acho que o papel do biólogo também talvez seja esse, né? Fazer esse elo aí entre a medicina veterinária. Essa ponte, exatamente. Tá? Avançando um pouquinho mais, Rodrigo, e aqui talvez a cereja do bolo, né? Que nem eu te disse, eu achei muito legal esse trabalho que vocês fizeram no Zoológico de Brasília, né? Vocês traçaram um perfil de diagnóstico de leishmania e trypanosoma em mamíferos do Zoológico de Brasília. E conseguiram mostrar uma grande incidência desses dois agentes nos mamíferos do zoológico. Como que foi esse trabalho e qual que seria a tua recomendação aos administradores de zoológicos do Brasil afora aí, ou até fora do Brasil, para que essas doenças não passem por esses estabelecimentos e que esses animais não sejam reais reservatórios
de leishmaniose, como são os cães hoje nas zonas urbanas. Ah, legal. Então, essa história do zoológico, eu costumo falar que o zoológico gerou uma tese de doutorado, o Zoológico de Brasília, né? E uma dissertação de mestrado. Parte de uma tese de doutorado, porque, assim, tudo começou quando a gente realmente ficou sabendo de uma colônia de barbeiros no recinto dos primatas do Zoológico de Brasília. E aí, quando a gente chegou lá, a gente realmente encontrou essa colônia, eram mais de 50, e a gente foi examinar, os barbeiros estavam infectados por Trypanosoma cruzi, e a gente falou, bom, por que não examinar os mamíferos? E aí a gente conseguiu autorização do Comitê de Ética e tal, examinamos mamíferos, e aí parte deles também estavam infectados, incluindo filhotes de mães negativas. Isso significa que a transmissão do Trypanosoma cruzi vetorial aconteceu no recinto. E aí, isso faz lembrar da época, lá em 2004, quando eu publiquei o artigo do meu mestrado, que eu já mostrava que os gambás lá da mata, atrás do Zoológico de Brasília, estavam infectados por Trypanosoma cruzi. Então, provavelmente, os barbeiros que estavam na mata, associado a um ciclo de transmissão com gambás infectados, chegaram voando no recinto, que 150 metros, 200 metros, e invadiram, infectados, e começaram a transmitir para os primatas. E aí, a gente foi e descreveu todo o processo. Um estudante que trabalhava no zoológico achou muito interessante, apoiou bastante tudo isso, e falou, professor, eu queria continuar esse trabalho, e eu queria também focar em leishmania. Eu falei, beleza. Então, a gente foi lá, pegou mais mamíferos de diferentes recintos, não só dos primatas, mas dos recintos dos carnívoros, dos coatis, e foi pegando os bichos e analisando o sangue deles para verificar as infecções por Trypanosoma e leishmania. E a gente começou a colocar também armadilhas para pegar flebotomíneos entre os recintos e continuamos o estudo de monitoramento dos barbeiros. E aí, o resultado, a gente publicou esse trabalho e mostrou claramente assim que tem flebotomínio. A gente capturou 2 espécies de flebotomíneos que são vetores, tanto de tegumentar quanto de infanto, e que uma gama de mamíferos de diferentes grupos estavam infectados por Trypanosoma e leishmania, incluindo mamíferos que nasceram no zoológico, mostrando que a transmissão estava ativa naquele lugar. E aí, com isso, a gente sugere a transmissão realmente vetorial de Trypanosoma cruzi leishmania nesse zoológico. A gente começa a ver que em outros zoológicos do Brasil isso também está acontecendo, e a gente tem evidência do zoológico de São Paulo, zoológico no Mato Grosso, que tem animais infectados por leishmania, e a gente fica se pensando, o que fazer agora? Porque se eu tenho um animal infectado, eu não posso ficar translocando ele para outro zoológico, né? Então, é muito importante fazer o monitoramento desses animais, e isso é uma informação que o zoológico deveria ter. Mas também não é uma informação que o zoológico gosta de ter. Tanto é que na época que a gente publicou esse artigo foi muito polêmico, porque o pessoal da Sociedade Protetora dos Animais, depois teve alguma coisa de política envolvido em Câmara Legislativa, começou a discutir o trabalho e tal, e o zoológico ficou incomodado com a situação. Então, eu penso que, mesmo que seja um incômodo ter essa informação, a gente precisa saber lidar com essa informação. Com certeza, esse é o foco. Então, a gente precisa, porque, imagina, tem a saúde dos animais que está ali em jogo também. E esses animais que vocês diagnosticaram o leishmania, eles eram sintomáticos? Essa é uma ótima pergunta. A maioria não era sintomático. Ou seja, daqueles primatas que a gente pegou, estavam infectados, por exemplo, com Trypanosoma cruzi, não era leishmania, morreu, mas quando morreu, a gente não viu sinais de infecção. Não morreram de doença de Chagas, no caso. Exatamente. Então, é a mesma coisa. Esses animais, eles também não tinham lesões de leishmaniose. E, aparentemente, a saúde deles não estava afetada, né, pelo parasito. Mas, de qualquer forma, é algo importante que o zoológico deve saber. E seria interessante que screenings como esse acontecessem em outros zoológicos também do Brasil.
E na tua visão, como que seria a prevenção desses casos, né? Como que a gente blindaria esses zoológicos de um problema desse? Isso é polêmico, porque assim, se for para pensar, o que você faria com o cão? Encoleraria e trataria, né? É, então, por que não botar coleira nos bichos também? Aí que vem, aí eu não sou a pessoa técnica mais adequada para poder falar, porque tem toda uma questão de como que os bichos vivem, tal, o bicho é silvestre. Então, mas assim, do ponto de vista frio, seria bota a coleira, né? Perfeito. Assim como a gente bota nos cães, mas eu não sei se isso seria. Tem que ser discutido com o pessoal que trabalha com. Mas pelo menos controle de vetor teria que ter, né? No caso dos barbeiros do recinto, a gente fez um manejo ambiental para retirada e para fazer como se fossem recintos à prova de barbeiro, sabe? Sem rachaduras e com poucas frestas, para poder facilitar, menos escuros, para poder facilitar até o encontro de um barbeiro se voltar a chegar, né? Mas no caso do flebotomia não tem muito o que fazer num ambiente aberto assim e amplo. Porque o zoológico está do lado das matas de galeria, onde os flebotominos estão. Mas veja, na mata de galeria talvez tinha ali umas 20 espécies, mas somente 2 foram encontradas no zoológico. Então, não são todas as espécies de flebotominos que chegam naquele recinto. E a mesma coisa a gente pensa na casa. Nas casas é assim também. Se a gente tem uma casa muito próxima de uma mata, já é um fator de risco. Porque os flebotominos não voam tanto assim. Dificilmente um flebotomino vai voar 500 metros. Então, se você constrói uma casa distanciada uns 500 metros da mata, já é uma forma de evitar que o flebotomino chegue ali. Diminui a chance do flebotomino chegar na casa. Agora, se sua casa está colada na mata e ainda tem um galinheiro, aí dificulta bastante. E é a situação que a gente vê muito nos municípios brasileiros. E aí os flebotominos chegam. A gente está vendo agora, há 2, 3 semanas, situações dessa na Chapada dos Veadeiros, que é um local turístico maravilhoso. Mas estamos recebendo vídeo de flebotomino, muitos flebotominos nas casas e tal, que está próxima da mata. E aí as pessoas, meu vizinho está com leishmaniose, o outro vizinho também está. E é por isso que a gente agora vai fazer um primeiro simpósio de leishmaniose na Chapada dos Veadeiros. Vai ser dia 24 de setembro. Junto com todos os agentes ali, né, dos municípios próximos, justamente para poder discutir a questão da leishmaniose lá. E nesses mamíferos dos zoológicos, vocês usavam que tipo de exames para diagnosticar a leishmania e o trypanosoma? A gente focou nos exames moleculares, PCR. Então, a gente tem, no grupo de pesquisa, um laboratório que tem facilidade para poder fazer a detecção do DNA e é muito sensível do DNA dos trypanosomatídeos, depois sequenciar para saber as espécies. Então, a gente fez por PCR. PCR de que amostra, assim, que vocês costumam fazer? De sangue. Rodrigo, acho que foi maravilhoso, assim, eu não quero tomar teu tempo mais também, eu acho que foi muito bom ter tua presença aqui com a gente, muito enriquecedor, esses assuntos, eles dão pauta para muita conversa ainda, mas eu acho que não quero roubar mais o teu tempo aí, te agradeço muito, muito mesmo pela tua presença aí, a tua disponibilidade, tá? E seja sempre bem-vindo. Sempre que tiver um trabalho novo aí, eu vou te chamar aí, porque, pô, muito interessante o teu trabalho aí, muito legal. Vamos estreitar um pouco mais essas relações aí. Quero continuar repostando os teus trabalhos aí, porque as pessoas precisam saber que esses trabalhos são feitos, né? É como tu disse assim, para algumas pessoas, para alguns órgãos, isso pode parecer, entre aspas, antipático, né? Porque tu acaba tocando numa ferida aí importante, né? Que são os zoológicos. É um tema bastante sensível, né? Quando se fala em zoológico, as pessoas já começa pelo fato de que tem muita gente que é contra, porque são animais que não são, né? Não são daqui, que daqui a pouco são realocados em locais que não são, enfim, né? Algo mais artificial, né? Dentro de uma coisa que deveria ser natural.
E as consequências disso, né, estão sendo descobertas agora. E meus parabéns por estar encabeçando esses trabalhos aí. Tá? E muito obrigado mais uma vez pela presença no nosso podcast aí. Tiago, obrigado. Eu só queria finalizar passando assim a mensagem, né, para o público em geral que se pergunta sobre a leishmaniose e tal, a questão da prevenção. Então, acaba que aquelas medidas básicas sempre devem ser lembradas. Ou seja, se o flebotomínio ele está ali na mata, numa boa, mas ele pode chegar na casa, se aquela casa tem muita matéria orgânica e tem muito animal doméstico, galinheiro, chiqueiro. Então, isso tudo acaba facilitando a chegada e a instalação dos flebotomínios. Então, é muito importante que a gente tenha realmente essa ideia do manejo ambiental para evitar lixo no quintal, fazer a limpeza, né, dos lotes. E se, por um acaso, o flebotomínio realmente chegar e se instalar, aí a gente precisa entrar com inseticidas. E isso geralmente tem feito quando também se tem casos humanos detectados naquele local. E hoje o Ministério da Saúde tem painéis que você pode entrar lá para saber qual que é a situação do seu município em relação à leishmaniose. E eu queria também lembrar que tanto leishmaniose quanto doença de Chagas são doenças não erradicáveis. Porque fala-se muito em eliminar essas doenças, a transmissão dessas doenças, de várias doenças, né? E uma coisa é eliminar, por exemplo, filariose linfática, cujo vetor é um mosquito urbano, que é o pernilongo, e o hospedeiro é o humano. A outra é eliminar a doença que é transmitida por vetor, que tem várias espécies, mais de 150 no caso de triatomíneos, barbeiros, né, da doença de Chagas, mais de 1.000 espécies de flebotomíneos, sem contar as mais de 200 espécies de mamíferos, e isso tudo em ecossistemas muito complexos. Então, são doenças não erradicáveis. Então, sempre vai ter ali um ciclo zoótico acontecendo, e pode ser que um barbeiro chegue infectado, que o flebotomínio chegue infectado, e a gente precisa mapear isso tudo no nosso território. Então, eu queria deixar essa mensagem final para a leishmaniose e para outras zoonoses, né, que são transmitidas por vetores. E eu queria agradecer mesmo o canal, seu canal é maravilhoso, né, o Instagram também, e tem muitos seguidores, e eu tenho certeza que vai ter muita gente vendo isso, e depois vamos ver os comentários. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer a presença de todos hoje, agradecer ao Dr. Rodrigo pela excelente explanação aqui sobre o trabalho dele, e queria convidar para vocês continuar seguindo os nossos conteúdos nas redes sociais, né, se inscrever no nosso canal e compartilhar nosso conteúdo para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos relevantes a respeito de leishmaniose em humanos e em animais. Forte abraço!